Vamos abrir em Romanos 4:17. Romanos 4:17. Romanos 4:17. Amém? À medida que vamos abrindo, eu quero-vos dar qual é o título da mensagem de hoje. Mude a sua realidade. Mude a sua realidade. Atualmente você está num ponto ou numa posição em que você tem que entender que você chegou a esse ponto por causa daquilo que você falou. E também por causa daquilo, da informação que você deixou chegar a outras pessoas e outras pessoas falaram sobre a sua vida. Eu sei que é muito estranho, mas como é que por palavras pode acontecer coisas? É difícil acreditar que por causa das nossas palavras nós temos consequência na nossa vida. Mas é fácil de acreditar que um bruxo pode falar palavras, amaldiçoar pessoas e isso acontecer. Não tem lógica, para não? Acreditamos mais ou podemos acreditar mais num bruxo, não quer dizer que vamos acreditar no nome de Jesus, nem nada que se pareça, do que acreditamos no que Deus diz a nosso favor. Esta semana eu tive o privilégio de ouvir um homem de Deus, realmente um grande privilégio, que eu nunca tinha ouvido. Ele só fala a palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, e glória a Deus por isso, e glória a Deus, glória a Deus. Mas ele diz que muitas das vezes as pessoas, não, isso das palavras não funcionam. Isso das palavras, não, eu posso falar o que eu quiser e não é isso que acontece. Ouça uma coisa. Se nós, cada vez que falássemos, acontecesse imediatamente as coisas, você iria perceber, e o diabo não vai deixar que isso aconteça, você iria perceber e então não iria falar o que era negativo, deixaria de falar. E assim, o diabo teria falta de munições, de armas para poder utilizar contra si. Não é isso que acontece, porque assim como um homem semeia a terra, vai ter que aguardar que o fruto nasça. Tem um tempo de nascimento. E assim, da mesma forma, cada vez que você fala, as coisas não acontecem, mas vão ter um tempo para acontecer. E é impressionante que tanto cristão duvide disto. Que tanto cristão continua a falar o que quer e o que lhe apetece e pensa que não há consequências na sua vida. Eu quero-vos mostrar aqui em Romanos 4:7, muitas das vezes as coisas que Deus nos quer expressar não estão diretamente escritas, estão ocultas, e aqui está uma delas. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então o nosso Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Tudo tem a ver com o que você acredita. Você tem uma dor, sente a dor, você acredita que tem uma dor, cada vez que você fala que tem a dor, você está a estabelecer porque você está a sentir e está a acreditar. É uma semente que está você a plantar, uma semente negativa para a sua vida. Cada vez que você faz exatamente o contrário, não fala a dor, mas fala que está curado para as pisaduras de Jesus. À medida que você fala, você também está a ouvir e vai abençoar a sua vida, mudando a sua forma de falar
e de pensar. É daquilo mais é das coisas mais importantes que Deus nos ensinou. Porque assim como ele constituiu a terra, ele viu que na terra não havia luz e disse: haja luz. E aconteceu, fez luz. Deus criou o planeta onde vivemos por palavras. E nos ensina a nós que a nossa vida também é moldada por palavras. Por isso o título da mensagem muda a sua realidade, muda o que está a acontecer agora na sua vida. Mas eu vou começar a falar e vai instantaneamente mudar. Não vai instantaneamente mudar, mas você vai começar um processo. E acredita em mim que não é um processo fácil. Porque aquelas pessoas que estão habituadas a falar o que querem, o que lhes apetece, o que vem à cabeça, falam logo diretamente para a boca e não servem, não têm filtro para controlar o que falam, essas pessoas vão precisar de muita ajuda e elas pedir muita ajuda a Deus para mudar a forma de falarem. Cada vez que o diabo tenta influenciar a nossa vida colocando pensamentos na nossa cabeça. Às vezes pensamentos contra outras pessoas, pensamentos contra situações, contra as situações que nos está a acontecer, pensando sempre negativamente. Você já reparou? Você agarra e abre notícias e é sempre coisas negativas. Eu até acho piada, porque você ouve um jornal inteiro de coisas más. E depois, quando chega ao fim do telejornal, é que, de repente, a rirem-se, falam de uma coisa boa. Será que ninguém vê? Será que ninguém vê que o diabo tenta moldar uma sociedade para que se destrua a ele próprio? Porque tente ver, se nós, por nossas palavras, moldamos a nossa vida, então quer dizer que parte das coisas que nos estão a acontecer, a culpa é nossa. Nós temos estado a dar armas, munições, canhões ao diabo contra nós. Então está na altura de você entender isto de uma vez por todas e começar a mudar. Porque só você mudando é que as coisas vão começar a acontecer, não é os outros mudarem. Porque cada vez que você moldar e falar o que crê, falar a fé, falar a palavra de Deus, você está a moldar a sua vida para a bênção e não para a maldição. Cada vez que você fala a bênção, você atrai para si a bênção, você está a semear bênção na sua vida. Para isso tem muita coisa a ver, mas eu agora quero só concentrar, eu quero-vos mostrar na palavra de Deus aquilo que eu acabei de falar. São muitos versículos, eu não sei, Deus fará como entender e mostrará como é que eu vou fazer no nome de Jesus, será a direção dele e a vontade dele e não a minha no nome de Jesus, porque eu quero que você entenda o que é que Deus diz, para você entender que ele leva isto muito a peito e é verdade. Eu quero começar por algo que Jesus falou. Lucas 6:45. Lucas 6:45. Lucas 6:45. Jesus disse: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Cada vez que nós olhamos para isto e lemos,
Nós não nos vemos como um homem mau, nunca. Nós olhamos sempre, não, eu sou o homem bom. Mas é que o problema da Bíblia é que diz que nós somos maus. E você que quer analisar um pouco a sua vida, é muito simples. Veja o que você fala. Não é ver o que você fala quando está perante outro cristão, não é ver quando você fala quando está na igreja, porque aí você está a controlar as suas palavras. Veja quando você fala quando está solto, quando está liberto, quando está à vontade, quando está a falar com outras pessoas que muitas das vezes só falam o que não presta. O que é que você fala? Fala mal? Então no seu coração há maldade, há algo que não presta. E você pode não ser mau, até ajudar as pessoas, fazer o bem e tratar bem os outros. Não é questão disso. Você tem que perceber que o diabo conseguiu colocar dentro de si o que não presta. E o seu coração está cheio daquilo que não presta. Está cheio de inimizades. Está cheio de coisas negativas. E você fala o que você tem o seu coração cheio. Enquanto você não entender isto, você não vai começar a tirar do seu coração o que não presta e colocar o que é bom. Mas se você achar, não, isto não tem nada a ver, a vida é sua. Eu quero que você veja mais palavras de Jesus. Veja aqui, em Romanos, desculpem, em Marcos 7,18. Marcos 7,18. Marcos 7. Eu disse Marcos 7,18. Jesus agarra perante a multidão, diz. Nós não vamos ler, eu vou só ler rapidamente. Nada de fora do homem que entra nele possa o contaminar, mas o que sai dele, isso contamina o homem. Os discípulos ficaram assim a pensar. Eles sabiam, ouçam, Deus deu instruções no Velho Testamento para eles terem cuidados com a higiene, cuidados com lavar as mãos antes de comer. Deus já tinha instituído isso perante o povo de Israel. Mas, às vezes, algumas pessoas não lavavam as mãos para comer. E os discípulos, aconteceu de repente, eles estavam cheios de fome, acredito, e então agarrou e chegou uma altura que foram comer e não lavaram as mãos. E toda a gente ficou, principalmente os sacerdotes, ficaram, então, mas eles não lavam as mãos antes de comer? Porque era normal lavar as mãos, lavar os pés, para quem viajava e tudo mais. E Jesus diz, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. E mesmo até os discípulos ficaram assim a olhar para Jesus e a pensar, mas o que é que ele quer dizer com isto? Vamos pensar um pouco sobre as palavras que Jesus falou. O que é que entra em nós? Comida, não é? O que é que sai de nós? A primeira coisa que você pensa é, quando vamos à casa de banho, sai de nós alguma coisa. Pois, mas nós não comemos isso, graças a Deus. Nem contaminamos nós. Mesmo que isso aconteça, o nosso próprio organismo tem defesas para isso. Então, que outra coisa sai de nós? Palavras saem de nós. E é aqui que Jesus começa a falar e nos mostra. Em Marcos 7,18. E ele disse-lhes, assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que entra, de tudo o que de fora entra no homem, não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas nele. Hã? E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem.
Porque do seu interior, do seu coração dos homens, saem maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios, furtos, avarezas, maldades, engano, dissolução, inveja, blasfémia, soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. O que é que o seu coração está cheio? É muito fácil. Você, durante o dia, analisa o que você fala. E você vai ver o que é que o seu coração está cheio. Não é quando você está num ambiente controlado. É quando você está à vontade, solto. Você vai ver o que você tem no seu coração. Porque quando nós estamos à vontade, não estamos a pensar, de dentro do seu coração vai sair aquilo que está lá dentro. Se você tem raiva, tem revolta, tem não sei o quê, é isso que vai sair. Se você acha que está a ser injustiçado, é isso que vai sair. É essas palavras. Quando você vê alguma coisa que é errado, que é coisa, você imediatamente, bum, fala contra isso, contra estas pessoas. Está errado, devia de acontecer assim, devia de acontecer assado. Agora pergunto eu, tudo o que o homem semear, isso vai colher. O que você está a semear para outros, quer colher na sua vida? Não. Então não semeie. Cale-se. Eu sei que isto não é fácil. Eu sei que isto não é fácil. Porque às vezes, dentro de mim, com certas situações, eu fico irado e fico de uma forma tal que a minha vontade é falar. Mas eu controlo tudo isso. Porque eu sei que há poder nas minhas palavras. E se eu falar, vai prejudicar alguém. E eu não quero prejudicar ninguém. Entenda uma coisa. Deus nos quer ensinar o seu poder. Como ele funciona. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. À imagem e semelhança de Deus. E por isso, a forma de construir as coisas e destruir é igual. Deus disse, haja luz e houve luz. Você sabe quando Deus disse a Noé, olha, faz para ti uma arca. Quando ele fez a arca, ele disse, entra para dentro da arca, porque vai vir o dilúvio. Ele falou. E o dilúvio veio. Tudo na terra se baseia com construção através de palavras. Vimos Jesus a falar que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai da sua boca. Isso vai contaminar. Então, como fazer? Como mudar tudo isso? Eu quero vos levar ao Velho Testamento para mostrar como é que Deus fez com o homem. Vamos ver a vida de Gedeão e vamos ver em Juízes 6:12. Juízes 6:12. O que é que estava aqui a acontecer? A terra, por causa de erros dos israelitas, porque eles pararam de adorar a Deus e começaram a adorar outras imagens, o que é que aconteceu? Eles foram invadidos por outro povo. E esse outro povo estava-lhes a roubar as coisas, roubar as colheitas, estavam-lhe a roubar tudo e a tirar tudo. E Deus quis trazer livramento a Israel. E esse livramento veio através de um homem que se chama Gedeão. Portanto, em Juízes 6:12. Como é que este homem, que estava escondido a malhar o trigo dentro de um lagar, porque não é dentro de um lagar que se malha trigo, pelo contrário, o trigo é malhado na rua, principalmente quando haja vento, é que é bom, porque à medida que se bate
o trigo levanta e o próprio vento faz afastar e libertar a poeira e todas as cascas que existem. Não, mas ele estava a malhar o trigo dentro de um lagar, escondido. Então Deus enviou-lhe um anjo. E veja o que é que Deus fala sobre ele. Juízes 6:12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Deus estava-lhe a dar uma nova imagem dele próprio. E veja a resposta deste homem. Mas Gedeão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que é que nos sobreveio isto? Que é feito todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos amparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviarei eu, mas ele continua. É assim como nós às vezes continuamos. Mesmo com Deus a falar, mesmo nós a lermos na sua palavra sagrada, mesmo ao nós parar, a ouvirmos outra vez, continuamos. E ele continuou no versículo 15 e disse, ai Senhor meu, como é que eu hei de livrar a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre entre Manassés e eu o menor da casa de meu pai. O que é que ele estava a falar? O que estava no coração dele. Ele não tinha ainda a imagem de Deus que Deus queria pôr nele. Ele estava a falar o que estava dentro dele, o que ele via, o que ele sabia, o que ele acreditava. Mas não a imagem que Deus queria para ele. Versículo 16, e o Senhor disse, porque eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como um só homem. Outra vez Deus falou para que ele mudasse a imagem dele. A conversa continuou, mas com poucas coisas mais, e ele agarrou e fez exatamente o que Deus lhe disse, e começou e juntou homens, e depois juntou muitos homens, e Deus disse que era muita gente, e mandou-o beber ao ribeiro, e desses homens só juntou 300 homens, que eram muito poucos para lutar contra os medianitas. Mas Deus utilizou um esquema que eles se mataram uns aos outros, e eles quase não tiveram que matar ninguém. Você entende que nós temos que fazer a nossa parte e Deus faz a parte dele. Esta imagem é constantemente em nós, infelizmente. Uma imagem negativa que nós ouvimos do nosso vizinho, que nós ouvimos dos nossos familiares, que nós ouvimos nas notícias, que nós ouvimos em todo lado à nossa volta. Somos bombardeados constantemente com informação negativa. Atualmente, embora seja bom por um lado, eu acho mal por outro. A comunicação social, como televisão e outras coisas, difundem sintomas e problemas e acontece isto, acontece aquilo, e as pessoas começam a pensar, e se calhar eu tenho isto. E depois falam, eu se calhar tenho isto. Porque eu tenho o mesmo sintoma. Às vezes o sintoma não é nada. Foi uma dor passageira, uma coisa que aconteceu passageira. Mas fala. E depois vai ver. E depois vai buscar. Porque você falou. Abriu portas para o diabo poder colocar na sua vida. E ele coloca. E você já tem. As suas palavras moldam a sua realidade, a sua vida. E você tem que entender que o diabo, ele anda cá há muito tempo, conhece a personalidade do homem e da mulher. Ele sabe como manobrar, ele é um tentador nato. E só nós, com a ajuda de Deus, conseguimos nos livrar dele. Isto não é uma luta entre o diabo e Deus. Uma luta entre nós e o diabo.
E nós temos que escolher, ou falamos as palavras do diabo, ou falamos as palavras de Deus. As palavras do diabo é aquilo que o mundo fala. Mas é uma realidade. Você vai a um restaurante e chega ao restaurante, senta-se, ajeita a cadeira, o empregado coloca-lhe uma coisa, uma carta na mão para você pedir aquilo que quer comer e o que você vai falar, você tem que ser honesto perante as circunstâncias e você vai falar a realidade. Chega ao pé do empregado e diz: tenho fome. O empregado vai ficar a olhar para si, confuso. Pronto, por isso mesmo é que você tem aí para poder escolher. Não. Você diz: eu tenho que ser sincero, tenho fome. Um empregado, a primeira coisa que vai pensar é: bem, ele deve ser maluco. Depois vai começar a olhar para todos os lados a ver se vê alguma câmara a filmar para ver se não é para apanhados. Porque ninguém senta-se a uma mesa e diz o que está a sentir, diz o que quer. E para nós é muito estranho que Deus, o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem, é muito estranho nós não falarmos para a frente, para a nossa vida, o que queremos, não o que estamos a sentir agora. Você entende? Não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas é possível. E se você fizer um esforço nesse sentido, Deus o vai ajudar. E você vai ver que a sua vida vai mudar. Deus sabe as nossas limitações como homens e como mulheres. Sabe até que ponto é que a nossa fé pode ir. Mas se nós tomamos um passo em relação a Deus, Deus diz: tornai vós para mim, que eu tornarei para vós. Eu vou ao encontro da vossa fé e vos vou ajudar. Um homem tinha um filho que se mandava-se para o fogo e mandava-se para a água para destruir a criança. O espírito demoníaco que estava nessa criança fazia com que ele tivesse ataques epilétricos e o mandasse para dentro da água e o mandasse para o fogo. O pai não sabia mais o que havia de fazer com aquela criança. Ouviu falar de Jesus, foi ter com Jesus e disse: os teus discípulos não conseguiram libertar a criança. Ajuda-nos. E Jesus disse: tu podes crer, tudo é possível ao crer. E o pai baixou os olhos e disse: ajuda a minha falta de fé, a minha incredulidade. E Jesus olhou para a criança, expulsou o demónio e ele saiu. Mas nós pensamos sempre assim, cada vez que lemos: ele saiu e acabou. Não, não saiu e acabou. A criança ficou no chão como morta. E Jesus foi lá tocar nela e ela se levantou e viveu. Nós temos que entender que Deus vai ao encontro da nossa fé. Cada vez que nós damos um passo em relação a Deus, Deus vai ao nosso encontro. Cada vez que você faz um esforço para mudar a sua forma de falar, mesmo você estando a sentir o problema, mesmo você estando a ver o problema, mesmo tudo à sua volta venha dizer o problema, falar o problema, cada vez que você fala, Deus diz, Deus vai ao seu encontro e vai confirmar a palavra na sua vida. Quando as coisas não estão a correr bem, o que é que você fala? O problema ou a solução? Você tem que falar a solução. Só tem dores, você diz: obrigada, Pai, que eu já não tenho dores. Eu estou completamente curado no meu corpo, porque Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores. Pai, Jesus fez pobre para que eu enriquecesse, por isso eu estou abençoado. Eu não tenho falta de dinheiro algum. Eu estou abençoado, ricamente abençoado, no nome de Jesus. É a sua realidade? Pode até nem ser. Mas você está a criar uma nova realidade, aquilo que você quer. E à medida que você fala, você cria uma nova realidade.
na sua vida. Eu lembro-me de uma vez concordei com o meu pastor que queria ficar com o dobro da minha zona. E então todos os dias, cada vez que ia trabalhar, no caminho até ao trabalho, que eu levava mais ou menos meia hora, eu orava e dizia: obrigado, Pai, que eu já tenho a minha zona, e dizia a minha zona toda. A minha zona é esta, é esta, é esta, é esta, é esta, é esta, é esta. E dizia a zona toda. Era o dobro da minha zona, na altura. Eu falava a minha zona. Todos os dias eu falava isso. Todos os dias eu falava. Mas depois começaram a chegar as notícias. As notícias diziam o quê? Não, tu tens um colega nessa zona e esse colega queria se transferir para o outro lado. Esse colega tinha que sair, tinha que vir ordens de cima da polícia, de coisa, tinha que vir ordens para ele poder ser mudado de sítio, para depois eu poder ficar com essa zona, e tinha que ser aceite a mudança, a acumulação da zona também. Poderia não ser aceite e poderiam ter que colocar lá outro guarda noturno. Era muitas coisas contra. Mas eu continuava a orar a mesma coisa todos os dias. Colegas meus que chegaram ao pé, lembro-me uma vez, colegas meus chegaram ao pé de mim e viraram-se para mim: não há transferências para lado nenhum, está tudo bloqueado, não há transferências nenhum. Em lado nenhum, em Lisboa, aqui, ali, não há. E sabe o que é que eu disse? Aquilo que eu estava cheio, porque eu orava todos os dias a mesma coisa. E eu disse: eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu pouco me importa se ele saia de guarda noturno, vá para aqui, vá para ali, faça isto ou faça aquilo. Eu não quero saber. A zona já é minha. Toda a zona já é minha. Os dois ficaram a olhar para mim, assim com uma cara muito estranha. E pensaram: mas o que é que ele sabe? Eu sei o que eu andava a confessar e o que eu andava a querer e acreditar. Quando eu falei, eu sabia do que estava a falar, Deus sabia do que é que eu estava a falar e o diabo também sabia do que é que eu estava a falar. O que é que aconteceu? Eu continuei a orar. E um dia, eu cheguei ao sítio onde assinava para dar a minha entrada ao serviço e eu vi um papel e eu fiquei de boca aberta. Eu tenho imenso poder, eu pedi para poder fotocopiar esse papel, não para usar para nada, mas para eu guardar, para me lembrar do que é que Deus fez. Normalmente, a aceitação de mudança de zona de guarda noturnos era feita a nível de polícia, depois era feita a nível camarário, nunca subia além disso. Poderia ir, sim, ao governador civil, mas na altura eles já tinham sido extintos, já tinham sido acabados. Portanto, era no núcleo de polícia ou na Câmara que podiam acumular zona e não mais que isto. Mas o papel que eu encontrei lá é uma direção diretamente do governo, do Ministério da Administração Interna, a dar autorização para que um guarda noturno saísse de um lugar para outro lugar. Eu nunca tinha visto nada assim na minha vida. Deus moveu na minha fé, na minha confiança nele, e moveu céus e terra para que isso acontecesse. Esse meu colega saiu, eu pude meter um papel a pedir acumulação de zona e foi aceite, e eu fiquei com a zona até sair de guarda noturno. Eu mantive toda a zona, nunca foi dividida, embora por duas vezes tentaram dividir a zona, nunca dividiram nada até eu sair de guarda noturno. Mas eu tive que orar. Eu tive que confessar todos os dias o que eu queria. Eu não estava a ver. Toda a informação à minha volta era negativa em relação a isso. Mas eu persisti em querer receber a bênção, em querer receber a solução. O que aconteceu é que na altura fiquei a ganhar o dobro do meu ordenado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
mas eu tive que persistir para receber a bênção. Da mesma forma que você tem que persistir para receber a bênção que você quer na sua vida. As coisas na sua vida podem não estar a correr bem. Não podem não estar a correr como você quer ou como você deseja. Então está na altura de você parar, fazer uma avaliação de tudo o que aconteceu até agora, perceber o que está errado e mudar para ser abençoado. Você está a entender? Todas as empresas fazem isso. Quando as coisas não estão a correr bem, é a altura de parar, repensar tudo e ver o que é que estão a fazer mal para poderem a serem abençoados. Para você poder ser abençoado, você tem que falar a solução e não falar o problema. Porque Deus falou a solução quando não havia luz. Ele disse: haja luz. Lá em Gênesis 1, haja luz. Havia um problema. Deus deu a solução e falou a solução e houve solução. O que é que vai acontecer na sua vida? Exatamente o mesmo. O que é que está a acontecer que não está bom na sua vida? O que é que você quer ver mudado? Comece a falar o que é bom. Comece a falar o que é abençoado. Você precisa de cura, fala: eu já estou curado, em nome de Jesus. Eu na sexta-feira falei curado, curado, curado. Porquê que eu disse 3 vezes a mesma palavra? Bastava dizer uma. Não. Eu estava a dizer porque Deus, quando quer estabelecer uma coisa na vida do homem, fala 3 vezes, 2 vezes. Fala para mostrar-nos a nós que é verdade, que é isso que Ele quer. Há algumas dialetos e algumas como direi, dialetos em África, eles não têm a palavra. Nós temos, graças a Deus, em Portugal e noutros países de fala portuguesa, nós temos um vocabulário muito rico. Quer dizer que nós temos termos para tudo. Por exemplo, os ingleses têm que utilizar, às vezes, juntar 2 palavras para dizer o mesmo termo. E para nós entendermos, às vezes, tem que ser na sequência da leitura de todo o contexto para percebermos o que é que eles querem dizer. Em Portugal não precisamos disso. Nós utilizamos um termo e é o suficiente para toda a gente perceber. Mas, por exemplo, eu vou-vos dizer o exemplo que existe em África. Há um dialeto, eu lembro-me de um colega meu, que ele tinha um nome de código, chamava-se Guira Guira. E o que é que Guira Guira quer dizer? Corre. E Guira outra vez. Corre outra vez. Corre, corre. Portanto, corre depressa. Era o termo que era utilizado. Então, o que é que isto quer dizer? Que Deus está a dizer para nós: curado, curado, curado. Tu estás mesmo curado. Só tens é que perceber que estás curado. Só tens é que entender e aceitar isso na tua vida e declarar com a tua boca para que a cura venha para ti. Noutra circunstância qualquer, na área financeira, o que é que está? Não, eu preciso de mais dinheiro. Fala que já tens mais dinheiro. Ah, mas de onde é que ele vai vir? Há pouco tempo, eu falava com um familiar meu e eu dizia: pá, tu aconteceu coisas na tua vida que te abençoou. Tu sabes coisas que estão a acontecer na minha vida que eu estou a ser abençoado. Fala o que tu queres. Se queres aumento de ordenado no trabalho onde estás, fala o aumento de ordenado. Fala quanto é que queres ganhar. Fala. Pois a primeira coisa que houve resposta foi: ah, mas eu já fui aumentado este ano. Mas o que é que isso interessa? Você não entende. Quando Deus opera, não há impossibilidades algumas, não há blocos, não há impedimentos alguns para Deus operar. Basta a nossa confiança falar, basta a nossa fé, o nós falarmos, acreditarmos e vamos buscar e vamos ter aquilo que nós estamos a confessar no nome de Jesus. Você entende? Deus faz acontecer. Deus
faz acontecer. No aumento do ordenado, você começa a dizer: "Pai, eu quero ter este valor de ordenado. E eu te pedi, creio e eu recebo em nome de Jesus." E agora o que é que vai acontecer? Agora vai acontecer é que todos os dias você fala a mesma coisa. E acredita em mim que a primeira coisa que vai começar a acontecer é que vão dizer: "Ah, não, agora não pode ser." Agora, mesmo você não tendo falado com ninguém e ter dito nada a ninguém, o diabo arranja pessoas para dizer: "Isto não pode ser, a empresa está a passar por uma crise, aquilo não dá, isto não pode coisa, não pode ser, o próximo aumento se cá nem vai haver, o coisa." Toda a informação negativa começa a chegar até si. E o que é que você faz? Pois é, então não posso. Não! Você tem que confessar o que quer até ao fim para receber a bênção. Obrigada, Pai. Eu pouco me importa o que acontece, 1000 queiram ao meu lado, 10.000 ao meu lado direito, eu não sou atingido e eu recebo a bênção no nome de Jesus, já tenho um aumento ordenado no nome de Jesus. Já estou abençoado em nome de Jesus, de nada tenho falta. E o que é que vai fazer? Deus vai mover céus e terra a seu favor. Eu conheço Deus, eu sei como é que Ele opera. Sabe como é que eu sei que Ele opera? Porque eu vos contei de um caso que aconteceu comigo e posso-vos contar mais, muitos mais. Muitos mais, mesmo muitos mais. Mas eu quero que você coloque a sua fé em Deus, não nas coisas que aconteceram comigo. Coloque a sua fé em Deus e tenha a sua experiência com Deus. Busque ao Senhor. Confie nele. Mude a sua forma de falar. Mude a sua forma de falar. Os outros podem ver coisas em si. Eu lembro-me, quando eu estava a passar por um problema, e eu estava a cochear, e notava-se, porque cada vez que eu andava, notava-se que eu cocheava. E houve alguém que olhou para mim e disse: "Ah, mas estás a cochear." "Não, não, não estou a cochear nada." As pessoas ficam confusas. "Mas eu estou a ver que está a cochear." E ele disse: "Não, não está a cochear." Não importa. Importa o que eu falo, o que eu creio. Você está a entender? Eu não me estou a borrifar para os outros. Epá, eu peço desculpa, bem. Eu às vezes em relação a isso, sou bruto demais. Mas você entende uma coisa, é a minha vida que está em causa. É a sua vida que está em causa. Ah não, então o que é que eu vou dizer aos outros? O que é que os outros vão pensar? O que é que isso interessa na sua vida? Quando você é que está a ser prejudicado, não é os outros. O que é que isso interessa para a sua vida? Interessa é que você agarre e fale o que é correto. E receba o que é correto. E seja abençoado em nome de Jesus. Os outros, você também ora por eles e abençoa-os. E Deus resolverá o assunto dele. Até que eles vão ver em si, mas o que é que aconteceu consigo? Pá, mas o que é que aconteceu? A primeira coisa, quando você virem-no restabelecido, verem-no bem, a primeira coisa, onde é que tu foste? Foi um bruxo, foi aqui, foi um médico, não foi? Qual foi o médico que deu a solução? E você vai dizer, não, a minha solução foi Jesus. Eu sei que eles vão ficar a olhar para si ainda pior, porque eu sei como é que é. Infelizmente, o mundo todo acredita mais no diabo, nos bruxos, nas coisas, naquilo, do que acredita no poder de Deus. Mas você tem que entender uma coisa: está na nossa mão mudar isso. Mostrar a este mundo que se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Cada vez que você falar, você vai abençoar não só a sua vida, mas também os outros. Mesmo quando esses outros lhe estão a fazer mal. Mas o segredo é esse. Cada vez que o diabo tenta levantar pessoas contra nós, sabe o que é que ele está a tentar fazer? Que você fale mal. Que você fale contra essas pessoas. Porquê?
tudo o que o homem semear, vai colher, e o diabo vai conseguir voltar-se contra si. Cada vez que tentam levantar coisas contra si, para lhe prejudicar de alguma forma, você sabe e entenda que é o diabo que está a tentar levantar para você mudar a sua forma de falar. Mas se você mantiver a sua forma de falar, se você mantiver a abençoar, mesmo aqueles que estão se levantando contra si, você vai ser abençoado. Parece loucura, não é? É mais que loucura. É mais que loucura. Acredita em mim que é mais que loucura. Vamos lá abrir em Marcos. Marcos 11, 19. Marcos 11, 19. Deus falou, Jesus falou sobre isto, Marcos 11, 19. Eu já li esta passagem várias vezes. Mas é importante que você ouça, porque fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você ouvir, 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 para que dentro de si algo mude e você seja abençoado no nome de Jesus. Jesus viu uma figueira ao longe e quando viu a figueira quis comer, porque tinha fome. Mas quando chegou ao pé da figueira viu que não tinha frutos. E então, que ninguém mais coma fruto de ti, disse Jesus. Foram-se embora e no dia a seguir passaram outra vez pela figueira. Marcos 11, 19. E em Marcos 11, 19, eis a resposta de Jesus ao que Pedro perguntava. Porque Pedro diz, passámos ontem aqui, tu amaldiçoaste a figueira, disseste ninguém mais coma fruto de ti, hoje passamos para a figueira e ela está seca. Versículo 19. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e eles passaram pela manhã e viram que a figueira se secou desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondeu e disse-lhe, tende fé em Deus. Agora veja o que é que ele fala no 23. Porque em verdade vos digo, qualquer que disser a um monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, não duvidar que aquilo que está a falar vai realmente acontecer, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Quando você começa a dizer aquilo que está doendo, começa a dizer que está curado, vai começar a acontecer algo dentro de si. O seu corpo vai começar a reagir ao que você fala. Você fala todos os dias, ou cada vez que sente a dor, eu aconselho mais, isto é como você vai ao médico e eu dou-lhe a minha prescrição, eu não sou médico, mas eu creio em Deus, eu conheço Deus, e eu, cada vez que você sente a dor, você fala. Lembre-se do versículo bíblico e fala. Fala a vontade de Deus. Eu estou curado, porque Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades, as minhas dores, e pelas suas pisaduras já fui sarado. Cada vez que você sente dor, cada vez que algo no seu corpo não está a funcionar corretamente, você deve falar isto. E começando a falar isto, vai começar a acontecer algo no seu corpo. As coisas vão começar a mudar. A primeira coisa que o diabo vai tentar fazer na sua vida é tentar você mudar a sua maneira de falar para o que você falava antigamente. Vai tentar trazer coisas negativas, vai tentar que as coisas piorem no seu corpo, vai tentar que haja informação e pessoas que cheguem ao pé de si a dizer coisas para você desistir de fazer o que está a fazer. Porque ele sabe que se você continuar até ao fim, você vai ser abençoado. Ele sabe disso. Portanto, vai utilizar todos os esquemas possíveis para você desistir. Alguém uma vez perguntou, mas para que é que eu vou falar a um monte?
E alguém respondeu: então você nunca vai tirar esse monte da sua vida. Se calhar o seu monte pode ser uma doença. Se calhar o seu monte pode ser uma falta financeira. Algo que você vê como impossível solução. Ou já tentou todas as soluções e não há. Então já está na altura de falar ao monte. Sai, minha vida. Move-te daqui para ali. Quero lá saber para bem longe de mim, no nome de Jesus. Versículo 23. Porque em verdade vos digo, qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Sabe porquê que Jesus falava e as coisas aconteciam? Porque ele acreditava. Cada vez que você acredita naquilo que fala, as coisas acontecem. Deus me fez lembrar agora algumas coisas mesmo antes de eu ter aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Coisas que eu afirmei, eu recebi aquilo que estava a afirmar. Eu quero que você entenda uma coisa. Isto sempre aconteceu desde o princípio do planeta, desde que Deus disse haja luz, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Agora temos uma imagem completamente negativa de nós. E como temos essa imagem completamente negativa, Deus enviou o seu Filho Jesus para que nós mudemos essa imagem. Por isso é que Deus diz: ide por todo o mundo e levai as boas novas de salvação. Não é a condenação, é as boas novas de salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que não crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça. Não passe por problemas. Mas os problemas estão a vir. Está assim, mas aí é que a palavra de Deus diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que a gente resiste ao diabo? Andamos ao soco ao diabo? Boa piada. Não. Confessamos o que Deus diz. Confessamos a palavra de Deus. Confessamos aquilo que Deus nos mostra como é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade tem o poder para nos libertar. Se nós a confessarmos na nossa vida. O que é verdade para nós? O que o médico diz, os sintomas que estamos a sentir, ou o que Deus diz que nós estamos curados. Você tem que decidir. Quando você decidir que é por Deus, você vai começar a confessar, 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 mesmo que não tenha lógica, mesmo que desafie toda a sua maneira de pensar, aquilo que você pensou durante anos, mas se você confessar, 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 você vai ficar curado. Mas é um processo. Você semeou. Cada vez que você confessa todos os dias, você está a regar aquilo que você semeou. Se você nunca agarrar e disser o contrário, você vai receber aquilo que semeou. Agora você agarra e diz: não, eu creio nisto, eu creio porque está escrito, é a palavra de Deus, o pastor mostrou-me a palavra de Deus, eu creio, e então vou começar a falar o que é positivo. Eu vou começar a falar o que é bom, e eu vou receber o que é bom, e eu vou lhe dizer glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas também lhe dou um aviso: se você algum dia falar alguma palavra errada, você vai crer nessa palavra errada e vai destruir tudo o que teve a fazer. Houve uma irmã, uma vez, numa reunião deste pastor, que se levantou e disse: eu quero fazer uma confissão. O meu marido já serve a Deus comigo nesta igreja. O meu marido é temente a Deus e ama muito e ama todos, e todos lá em casa vivem em plena harmonia. Ela acabou de falar isto e estava lá uma irmã ao lado dela, ficou a olhar para ela
e disse assim: mas o teu marido já se converteu. Ela não percebeu. Ela estava a fazer uma confissão de fé. Ela estava a dizer o que queria receber. Ela estava a criar uma nova imagem que ela queria receber na sua vida. E estava a começar a partir daquele momento. E a outra não percebeu que ela estava a criar. Porque não era uma realidade. Pelo contrário, as coisas na vida dela estavam mesmo mal. O casamento estava a passar mesmo mal. Mas ela estava a confessar uma nova realidade. Estava a mudar a sua realidade para ser abençoada. Porque cada vez que nós movemos em relação a Deus, Deus se move em relação a nós. A palavra de Deus diz que não nos deixa tentar acima do que podemos, mas realmente, a uma dada altura, nos dá o escape. É da vontade de Deus que nós sejamos abençoados. Eu quero terminar para você entender uma coisa. Vamos abrir em João 10:10. É um versículo muito conhecido. E toda a gente, quando lê este versículo, a primeira coisa que vê é o diabo. Em João 10:10, a primeira coisa que vê é o diabo e percebe que realmente é ele que vem para destruir, é ele que vem para fazer o mal. E diz aqui: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E é esta parte é esta parte do versículo que nós mantemos mais na nossa cabeça. Mas veja que não acabou aí. Existe uma continuação do versículo. E a continuação declara a bênção sobre as nossas vidas. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Será que estar doente é ter vida com abundância? Será que ter falta financeira é ter vida com abundância? Será que está a passar por problemas de coisas que não estão a acontecer bem na sua vida? É ter vida com abundância? Não é. Então, o que é que você quer? O que o diabo anda a fazer, a roubar, a matar, a destruir? Ou quer ter aquilo que Deus já preparou para si? Se você quer ter aquilo que Deus já preparou para si, comece em si a mudar. Mude a sua forma de falar. Quando você começar a mudar a sua forma de falar, as primeiras coisas que começam a acontecer é que você vai começar a mudar a sua forma de pensar. E então você vai começar a reparar tudo o que falam à sua volta. Tudo aquilo que é negativo. E você vai se começar a afastar de tudo que fala negativo. Porque você tem que se encher do que é positivo para poder falar o que é positivo. Uma das coisas que eu tenho visto, eu tive que parar de ver alguns tipos de filme. Na época de 90, talvez de 90, 80, 70, 70 não, mas no 80, 90, havia muito hábito de fazer filmes de retaliação, de vingança. Portanto, alguém matou a sua família, matou a sua mulher e sua filha, então ele vai matar todos aqueles. Vingança. Eu tive que deixar de ver esse filme. A primeira coisa que nós pensamos é: que injustiça. E eu lhe vou dar uma novidade. Neste planeta que se chama Terra, onde nós vivemos, injustiças acontecem todos os dias, a toda hora. E você tem que começar a perceber uma coisa. Nós não sabemos o que é que aconteceu na vida da outra pessoa para poder acontecer isto. Nós não sabemos de tudo, da vida de todas as pessoas. Às vezes nem da nossa nós sabemos de tudo. Quando você vir uma injustiça, sabe o que é que eu lhe aconselho? Esteja calado, não se meta nas questões dos outros. Não sejais participantes dos pecados alheios, diz Deus. Não se meta nisso. Mas
Mas é uma injustiça. Não se meta nisso. Sabe o que é que você deve fazer? Continuar em frente. Persistir a andar com Deus. Se alguém vier pedir ajuda, ouça. Ajuda essa pessoa em tudo que você puder. Ajuda em tudo. Ore por ela, ore com ela, mostre o que é que ela deve fazer, como é que ela deve mudar a sua linguagem, a sua maneira de operar. Se essa injustiça está a acontecer a essa pessoa, ajude-a a andar em frente, mas acredite numa coisa, se essa injustiça está a acontecer a essa pessoa e essa pessoa só fala o que é mal para as outras, você não vai conseguir fazer nada, porque as palavras delas vão destruir tudo o que você orar. Não vai resolver em nada. 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 Por isso é que Deus me mostrou que eu só devo ajudar aqueles que vêm ter comigo. Porque estes realmente querem mudança. Querem fazer a diferença. De outra forma, não vai resultar. E eu sei porque eu já vi algumas pessoas a orar e não resultou. Porque eu queria ajudá-las. E eu sei, a forma de ajudá-las é orando. Mas elas não acreditaram. E sabe o que é que aconteceu? Nada. Por isso é que Deus me mostrou o que mostrou. Não se deixe levar por injustiça. Porque o planeta está cheio dela. E você não sabe o que é que o primeiro homem que foi injustiçado, ele semeou. Você não sabe. Porque tudo o que o homem semear, isso vai colher. Se calhar ele semeou algumas coisas para poder colher. Nós não sabemos. Ah, mas é uma injustiça. Ouça, nós não sabemos de tudo. Eu agarro, eu prefiro ficar calado, quieto, calado, não dizer nada. Se alguém precisar de ajuda ou ouvir que coisa, eu oro para as pessoas, oro por eles, para que Deus possa abençoar, porque é Deus que faz tudo, não sou eu. Eu não levanto uma campanha para agarrar, e fizeram uma injustiça e tal, não, ouça. Não, mas para as ruas, fazer isto, eu protestos. Que esse. Não é preciso nada disso. Nada. Quando você ora, você muda. Deus vai mudar consciências, vai mudar pessoas, vai mudar pensamentos, vai mudar leis, vai mudar tudo à sua volta, porque você está a orar. E é o suficiente. Você está a orar que as coisas aconteçam. Eu nunca vi nenhum guarda noturno ser mudado de um lado para o outro com carta diretamente do Ministério da Administração Interna. Eu nunca tinha visto nada assim na minha vida. Nem nunca soube nada assim. Eu duvido, se falar com algum colega meu, saiba de alguém que isso acontece. Deus move céus e terra a seu favor. Quando você agarra, persiste em buscar o Senhor, persiste em falar o que é correto, persiste em crer nele. Por isso é que Jesus diz: tende fé em Deus. Não é nas suas capacidades, não é só nas suas palavras, é tende fé em Deus, que Deus vai agarrar nas suas palavras e vai fazer com que aconteça na sua vida. Eu acho impressionante. Se eu vos falar da história de Davi e de Golias, toda a gente conhece. Então Davi era enorme, homem de 3 metros de altura, homem de guerra, todo cheio de escudos, todo cheio de coisas, uma espada enorme, um escudo enorme, grande, uma lança enorme. Davi era um menino pequeno, sem escudos, sem nada, e a única coisa que levava era uma pedra dentro de uma... Como é que se chama aquilo? Não é fisga, é outra coisa, aquilo tem um nome. Não me lembro o nome daquilo. Aqui? Uma funda, é isso. Uma funda são 2 pecados de cordel dentro de uma... não é pano, aquilo normalmente é cabedal, e ele mete lá a pedra dentro e agarra nos 2 pecados. E quando gira com muita velocidade, e quando chega ao ponto que ele quer, ele larga uma das pontas
e aquilo faz com que a pedra vá com mais velocidade. Só que o problema nisto é que quando ele agarrou e mandou a pedra poderia atingir aquele gigante, mesmo que ele tivesse a pontaria suficiente para atingir na cabeça, mas iria fazer uma moça na cabeça dele. Nunca iria cravar-se na cabeça. Mas porque este menino, desde o princípio, começou a dizer: quem é este homem que afronta os exércitos de Israel? Ele diz: hoje mesmo tirarei a cabeça de tua cabeça. Mas como é que ele ia tirar uma cabeça se ele nem sequer um canivete tinha? O rapazinho, Davi. Mas ele confiava no seu Deus e falou o que queria. Deus agarrou naquela pedra quando estava no ar e deu-lhe tanta força, tanta força, tanta força, que se cravou na cabeça daquele grande homem. E eu creio que só a pedra já o matou. Era como se tivesse levado um tiro. E Davi correu até ele, lhe tirou a espada, ele não tinha espada, e cortou-lhe a cabeça. Deus faz operar mediante a nossa fé, a nossa confiança nele. Quando nós começamos a falar a benção, ele ouve. Eu às vezes tento imaginar Deus e imagino Deus, Pai, sentado num trono, muito alto, cheio de luz, com muita luz mesmo. A luz mais forte que o sol. É assim que eu imagino. Mas imagino também uma coisa. Quando nós começamos a falar a fé, quando nós começamos a falar a confiança, eles podem lá estar todos juntos com o Pai e o Pai diz: oh, calem-se. Alguém está a falar. Quem é que está a falar? Quem é que está a falar a confiança em mim? Quem é que está a falar a minha palavra? E então ele olha para baixo e vê: oh, está ali alguém que confia em mim. Anjos vão ter com ele e guardem-no. A palavra de Deus diz que os anjos nos guardarão para que não tropecemos nosso pé em pedra alguma. Cada vez que você se move para Deus, Deus se move para si. É assim que eu vejo. É assim que eu tenho tido resultados na minha vida. E é assim que eu vou continuar a ter no nome de Jesus. Mude a sua realidade. Seja abençoado. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui que nós temos que nos lembrarmos daquilo que Jesus fez na cruz em nosso lugar e fazer a Santa Ceia. Ups. Antes disso, vamos ficar de pé todos. Amém? Vamos lá dizer, vamos fechar os nossos olhos, vamos dizer: Pai, a partir de hoje, eu tomo uma decisão. Eu quero mudar a minha realidade. Eu quero mudar a minha vida. E então eu vou começar a confessar o que é bom, não o que é mau. Mesmo onde há falta, eu vou dizer que tenho abundância. Mesmo onde há dor, eu vou dizer que estou curado. Mesmo onde há problemas, eu vou dizer que tenho paz em todo lugar onde eu ando. Eu vou mudar a minha forma de falar. Eu vou crer em ti, confiar em ti até receber a bênção e não vou largar
Assim como aquela viúva fez perante o juiz, eu não te vou largar a ti enquanto não me abençoar. Eu sei que tu és um Deus grande e poderoso, forte. E eu sei que eu tenho que confiar em ti para as coisas poderem acontecer. Portanto, nunca mais vou falar derrota. Nunca mais vou falar problemas. Nunca mais vou falar dores. Nunca mais vou falar falta de alguma espécie. Porque eu tenho abundância, eu sou abençoado em todo o meu caminho. Eu estou curado. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. E hoje, eu já mudei a minha forma de falar. No nome. Amém. Amém. Glória a teu nome. 1 Coríntios 11, 23, não é preciso abrir, eu vou ler. Porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Tomei e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres o pão e beberes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem em si mesmo. Coma deste pão e beba deste cálice. Porque o come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa de Deus há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem ou morrem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos. Eu vou abençoar o pão e o vinho e vamos distribuir para os nossos irmãos em nome de Jesus. Amém. Deste obrigado por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Vamos levantar o pão, vamos dizer: Pai, não nos lembramos de Jesus neste dia, o que Ele fez na cruz, o sofrimento dele e tudo o que Ele fez por mim, para que eu fosse abençoado, curado e liberto. Pai, eu tomo parte desta Santa Ceia e lembro-me de tudo o que fizeste por mim, Senhor. Eu como este pão em nome de Jesus. Amém. Pai,
Agora levanta o cálice. O cálice da nova aliança, feita entre ti e mim, Senhor, através de Jesus, através do derramamento do seu sangue lá naquela cruz. Esta aliança que vai perdurar até a eternidade se nós não quebrarmos essa aliança. E hoje renovamos mais uma vez essa aliança. Nos lembramos de tudo o que Jesus fez por nós e tomamos parte deste memorial perante ti, Senhor. Jesus é o meu Senhor e eu tomo o cálice em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque a minha vida, desde que aceitei Jesus, nunca mais foi a mesma. E eu tenho sido abençoado e vou continuar a ser, porque Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, Jesus. Obrigado, Pai, por teres permitido Jesus ir à cruz em meu lugar. No nome de Jesus. Amém. Até muitas bênçãos. Boa semana, uma semana cheia de vitórias. Comece a confessar o que é que você quer para esta semana. Uma semana de bênçãos, cheia de bênçãos, em que o trabalho vai correr todo bem, sempre da melhor forma, de tal forma que as pessoas vão reparar em si, dizendo realmente tudo corre bem com ele, em nome de Jesus. Corre sempre tudo bem, acontece sempre tudo bem, está sempre tudo calmo. Você está curado, em nome de Jesus. Fale isso, eu estou curado. E você já não tem mais dores e está a andar sem dores e está a andar sem problemas, em nome de Jesus. Você está curado no seu corpo. Glória a Deus. Fale, mude a sua realidade e receba no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus.